Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando o terceiro dia, a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. No dia de hoje, trago para a leitura o livro de Gênesis, capítulo 6 e 7, no livro de Salmos, capítulo 3, e no livro do apóstolo João, capítulo 1, dos versículos 35 a 51. Ao término de cada leitura do seu respectivo livro, trago um comentário expositivo para a sua vida. Não se esqueçam a importância de terem um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura nos faz aproximar cada vez mais do centro da vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. A corrupção do gênero humano. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhes agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. A Arca de Noé. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado. Assim ele fez. O dilúvio. O Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família,
porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais impuros, leve 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, leve 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca. Ele com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Dos animais puros, dos animais impuros, das aves e de todo animal que rasteja sobre a terra, entraram para junto de Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, os seus filhos Sem, Cã e Jafé, a mulher dele e as mulheres dos seus filhos. Entraram eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os animais que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. De todos os seres em que havia fôlego de vida, entraram na arca de 2 em 2 para junto de Noé. Eram macho e fêmea os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé. E o Senhor fechou a porta da arca. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra. As águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. A arca, porém, flutuava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. As águas ficaram 7 metros acima deles, e os montes foram cobertos, e morreram todos os seres vivos que se moviam sobre a terra. Aves, animais domésticos, animais selvagens e todos os enxames de criaturas que povoam a terra e todos os seres humanos. Tudo o que havia em terra seca e que tinha fôlego de vida em suas narinas, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. As pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, e as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Amém. Preste atenção. Compreensão do capítulo 6. Versículos 1 e 2. Um dos artifícios mais eficazes de Satanás é a condescendência. Se ele pode iludir o povo de Deus, levando-o a abandonar sua posição privilegiada de separação do pecado e sua comunhão com Deus, então é capaz também de corromper essas pessoas e levá-las ao pecado. Ele fez isso com Israel na terra de Moabe, conforme Números 25, Salmos 106, versículos 28 a 31. E também depois que os israelitas conquistaram Canaã, Juízes 2, e Salmos 106, versículos 34 a 48. O plano de Satanás para derrotar o povo de Deus nos dias de Noé foi seduzir toda a linhagem piedosa de Sete, os filhos de Deus, a fim de que seus descendentes se misturassem à linhagem ímpia de Caim.
as filhas dos homens e, assim, abandonassem sua devoção ao Senhor. É a mesma tentação que os cristãos enfrentam hoje. Eles são estimulados a serem simpáticos com o mundo, conforme Tiago 4, versículo 4. A amar o mundo, 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17, e a se amoldar ao padrão do mundo, Romanos 12, versículo 2, em vez de se manter separados do mundo. Dos versículos 2 a 4. A expressão filhos de Deus refere-se aos anjos em Jó, capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 1, capítulo 38, versículo 7. Mas esses são anjos que não caíram e serviam fielmente a Deus. A ênfase em Gênesis 6 está no pecado do homem e não na rebelião dos anjos. A palavra hebraica homem é usada 4 vezes nos versículos 1 a 7. E Deus afirma claramente que o juízo estava vindo por causa do que os seres humanos haviam feito. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Gênesis 6, versículo 5. A interpretação mais provável de Gênesis 6, versículo 4, é de que Deus via as pessoas daquela época como caídas, enquanto os homens viam essas pessoas como líderes poderosos. Versículo 9. Noé era um homem justo. A primeira vez que a palavra justo é usada na Bíblia aparece aqui, em Gênesis 6, versículo 9. Mas a retidão de Noé também é mencionada em outras passagens. Ezequiel 14, versículos 14 e 20, Hebreus 11, versículo 7, e 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. A retidão de Noé não veio de suas boas obras, elas eram frutos de sua retidão. Como Abraão, sua retidão era uma dádiva de Deus em resposta à sua fé pessoal. Tanto Abraão como Noé criam na palavra de Deus, e isso lhes foi creditado como justiça. Gênesis 15, versículo 6, e também vocês anotem em Hebreus 11, versículo 7. Noé também foi um homem íntegro. Gênesis 6, versículo 9. Se justo descreve a posição de Noé diante de Deus, então íntegro descreve sua conduta diante das pessoas. Íntegro não significa sem pecado, porque ninguém, a não ser Jesus Cristo, jamais viveu uma vida sem pecado nesta terra. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 21 e 22. Um comentário também sobre o versículo 18. Esta é a primeira vez que a palavra aliança é usada na Bíblia, embora o conceito de pacto tenha ocorrido pela primeira vez no jardim. Gênesis 2, versículo 16. Ela aparece muitas vezes na Bíblia, porque a ideia de aliança é uma parte importante do grande plano de redenção de Deus. Deus explicaria sua aliança com Noé depois que o homem saísse da arca. Capítulo 8, versículos 20, capítulo 9, versículo 17. A aliança é um acordo que implica obrigações e benefícios para as partes envolvidas. Em algumas das alianças bíblicas, somente Deus faz promessas incondicionais ao seu povo. Contudo, havia também alianças que exigiam que o povo cumprisse determinadas condições para que Deus pudesse abençoá-lo. O fato de Deus ter feito uma aliança para cuidar de Noé e sua família deu-lhes a paz e a confiança de que eles precisavam enquanto preparavam a arca e, depois, para que vivessem naquela embarcação por mais de um ano. Deus é fiel às suas promessas e, por causa da aliança firmada pelo Senhor, aquelas pessoas não tinham nada a temer. O que as pessoas podem ver em sua vida sobre sua compreensão das promessas de Deus para você? No capítulo 7, comenta o versículo 1. Deus chamou Noé de justo, como já comentei anteriormente. Alguém que já tenha desenvolvido um caráter piedoso teve de lutar contra a pressão social em seu ambiente cultural. Isso inclui Noé e sua família, Abraão e sua família, Moisés no Egito,
Hebreus 11, versículos 24 a 26. E Daniel e seus amigos na Babilônia. Daniel, capítulo 1. Resistir à pressão social significa não apenas responder com um não firme às pessoas, mas também com um sim dedicado ao Senhor, conforme Romanos 12, versículos 1 e 2. No versículo 12 trago: a chuva parou depois de 40 dias, ou seja, no 27º dia do terceiro mês. No entanto, a água continuou a subir por mais 110 dias e atingiu um ponto mais alto depois de 150 dias, conforme versículo 24. Naquele momento, a arca parou no pico de uma montanha de Ararat, capítulo 8, versículo 4. A terra só ficou realmente seca mais de um ano depois do começo do dilúvio. Capítulo 8, versículo 14. No versículo 22, e encerrando o comentário no livro de Gênesis, capítulos 6 e 7, a linguagem clara do texto afirma que Deus estava trazendo um juízo universal. O Senhor disse que destruiria os seres humanos e os animais da face da terra. Capítulo 6, versículo 7. E que todos os seres vivos seriam destruídos. Capítulo 7, versículos 4, 21 a 23 e capítulo 8, versículo 21. O apóstolo Pedro viu na experiência de Noé uma imagem da salvação por meio da fé em Jesus Cristo. 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 22. A terra nos dias de Noé ficou submersa, mas a arca flutuou sobre a água e levou Noé e sua família a um lugar seguro. Essa foi, para Pedro, uma imagem do significado do batismo, morte, sepultamento e ressurreição. Pedro deixa claro que a água do batismo não tem poder para remover pecados. Antes, é nossa obediência ao mandamento do Senhor de sermos batizados. Mateus 28, versículos 19 e 20. Que purifica a nossa consciência para que sejamos justos diante de Deus. Confiança na salvação de Deus. Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação. A tua bênção esteja sobre o teu povo. Amém. Comentário do livro de Salmos, capítulo 3, versículos 1 e 2. Esta é a primeira vez que encontramos a palavra salmo no livro. A palavra hebraica é mismor e significa tanger cordas. Esse também é o primeiro salmo atribuído a Davi. Todos os salmos no primeiro livro, dos capítulos 1 a 41, são atribuídos a ele, exceto os de números 1, 2, 10 e 33. A oração começa muito abruptamente com o Senhor, como Pedro aprofundando no mar, Mateus 14, versículo 30. Davi não teve tempo de passar por uma longa liturgia, pois sua vida estava em jogo e também o futuro do reino. Davi sabia que Deus é auxílio sempre presente na adversidade. Capítulo 46, versículo 1. Detalhando ainda mais o capítulo 1, porque Deus permitiu esta rebelião perigosa e vergonhosa. Ela fazia parte da disciplina de Davi por causa de seus pecados de adultério e homicídio. 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 1 a 12. O Senhor, em sua graça, perdoou Davi, quando ele confessou seus pecados.
2 de Samuel, capítulo 12, versículos 13 e 14. No entanto, Deus, em seu governo, permitiu que Davi colhesse as amargas consequências desses pecados. Detalhando ainda mais o versículo 2, esta é a primeira vez que é usada Selá, do hebraico Shelah, nas Escrituras, conforme versículos 2, 4 e 8. Ela é usada 71 vezes nos Salmos e 3 vezes em Abacuque, capítulo 3. Não há consenso entre os hebraístas quanto a se ela vem de palavras que significam levantar ou ficar em silêncio. Se for o primeiro caso, então pode ser um sinal para vozes mais altas ou a ação de se levantar e tocar as trombetas e, talvez, até levantar as mãos para o Senhor. Se o significado correto for o segundo, poderia sinalizar uma pausa, um momento de silêncio e meditação. Compreensão dos versículos 3 e 4. Sem ignorar seus problemas, Davi tirou os olhos da situação ameaçadora ao seu redor e contemplou o Senhor pela fé. Ele sabia que estava em perigo, mas Deus era seu escudo. Conforme Gênesis 15, versículo 1. O rei de Israel é mencionado como um escudo porque ele protegia a nação. Salmos 84, versículo 9 e capítulo 89, versículo 18. Mas Davi dependia de Deus como seu escudo. Compreensão dos versículos 5 a 8. Amanhã era o período mais importante do dia para Davi, como deveria ser para todos nós hoje. Era pela manhã que ele se encontrava com o Senhor e o adorava. Era seu tempo para orar, capítulo 5, versículo 3, para cantar, capítulo 57, versículo 7 e 8, capítulo 59, versículo 16, e para ser satisfeito pela misericórdia de Deus, capítulo 90, versículo 14. E, entrando ainda no detalhe do versículo 8, Davi não tinha acesso ao tabernáculo ou ao ministério dos sacerdotes, mas tinha espiritualidade suficiente para saber que o amor e a obediência de seu coração eram o que Deus queria. Ele não tinha a arca de Deus, mas tinha o Deus da arca. Não lhe era permitido oferecer sacrifícios de animais ou incenso, mas Davi podia levantar as mãos para adorar a Deus. A glória do Senhor estava com ele, capítulo 3, versículo 3. E também a bênção de Deus, versículo 8. Que viesse o inimigo, Deus também se levantará e dará a vitória. Os primeiros discípulos de Jesus. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: Venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Filipe e Natanael. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: Siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: Venha ver.
Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: Eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: Antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo João, capítulo 1, dos versículos 35 a 51, no versículo 37, trago um comentário importante. Os dois discípulos de João Batista que seguiram Jesus foram João, o autor deste evangelho, e seu amigo André. João Batista se alegrava quando as pessoas o deixavam a fim de seguir Jesus, porque seu ministério tinha o Filho de Deus em foco. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Capítulo 3, versículo 30. Declarou o profeta. Versículo 39. Jesus os convidou a passar o dia com ele. Sem dúvida, o Messias lhes contou algo sobre sua missão. Revelou o que havia no coração deles e respondeu algumas de suas perguntas. Os dois ficaram tão impressionados que cada um trouxe seu irmão até Jesus. André encontrou Simão e João trouxe Tiago. Versículo 41. Havia alguma confusão entre os mestres judeus sobre o que o Messias faria. Alguns o viam como um sacrifício de sofrimento, conforme o livro do profeta Isaías, capítulo 53, enquanto outros consideravam-no um rei magnífico, conforme o livro do profeta Isaías, capítulo 9 e capítulo 11. Jesus teve de explicar, até mesmo para seus seguidores, que a cruz devia vir antes da coroa, ou seja, ele deveria sofrer antes que pudesse entrar na glória. Lucas 24, versículos 13 a 35. A dúvida acerca de Jesus ser realmente o Messias ou não era um problema crucial, que desafiou os judeus naqueles dias. Versículo 45. Quando Filipe testemunhou para Natanael, usou Moisés e os profetas como comprovação. Talvez o Salvador tenha dado a Filipe um rápido curso sobre as profecias messiânicas do Antigo Testamento, como ele fez com os discípulos de Emaús. Lucas 24, versículos 13 a 27. É sempre bom vincular nosso testemunho pessoal à palavra de Deus. Versículo 45, primeira parte. Alguns estudiosos acreditam que Natanael e Bartolomeu são a mesma pessoa. João nunca menciona Bartolomeu em seu evangelho, mas os outros 3 autores mencionam este e não Natanael. Filipe está ligado a Bartolomeu na lista dos nomes, conforme Mateus 10, versículo 3, Marcos 3, versículo 18 e Lucas 6, versículo 14. Portanto, é provável que esses 2 homens formassem uma dupla e servissem juntos. Marcos 6, versículo 7. Não era muito comum, naqueles dias, alguém ter 2 nomes diferentes. E finalizando os comentários no dia de hoje, versículos 50 a 51. Filho do homem era um dos títulos favoritos que o Senhor usava para se referir a si mesmo. Ele é usado em 80 versículos nos evangelhos, 12 dos quais em João. Esse título fala tanto da deidade como da humanidade de Cristo. A visão registrada em Daniel 7, versículo 13, apresenta o Filho do Homem em um cenário evidentemente messiânico, e Jesus usou o título da mesma maneira. Mateus 26, versículo 64.
que as palavras que foram semeadas no dia de hoje toquem os nossos corações para a honra e a glória do Senhor.